segredo chocante da babá amável que ninguém esperava vai deixar você sem fôlego. Sofia, a editora-chefe de uma renomada revista de moda, sempre foi admirada por sua visão e talento. Mas tudo desmoronou em um dia fatídico. Com um golpe cruel, foi demitida. O peso de manter sua família unida agora a plena suas noites como um manto escuro. A pressão constante sobre sua saúde mental grita em sua mente, um eco de inseguranças antigas. Foi nesse caos que Clara apareceu. A nova babá, com um sorriso doce e um jeito leve, trouxe um sopro de ar fresco. Sofia achou que tinha encontrado uma aliada, alguém para ajudar a tornar suas horas caóticas mais manejáveis. Mas a sensação de alívio era apenas um disfarce. Algo não estava certo. Clara parecia sempre saber quando Sofia estava mais vulnerável, e ela começava a se intrometer em sua vida de formas sutis e preocupantes. As pequenas manipulações começaram quase imperceptíveis. Um e-mail apagado. Uma mensagem mal interpretada. Clara plantava desconforto aos poucos, como se sorrisse enquanto quebrava os pilares da vida de Sofia. E para Sofia, tudo parecia tão distante. O nó em seu estômago se tornava um constante lembrete de suas fraquezas. Sofia, então, se viu presa entre o desespero de manter sua família inteira e a sombra da incerteza que Clara trazia. As noites sem dormir tornaram-se mais frequentes. A insônia era preenchida por pensamentos de como proteger seus filhos e seu marido, Ricardo, do peso que carregava. A casa, que já fora um lar repleto de risos, estava agora envolta em um clima sinistro. Os olhares furtivos entre Clara e Ricardo começaram a ser visíveis, e essa inquietação chegou a Sofia como um golpe brusco. Uma tarde, enquanto tentava prender a atenção das crianças para um filme, Sofia ouviu risadas vindas do quarto. Era a voz suave de Clara, entrelaçada com o timbre profundo de Ricardo. O riso se transformou em sussurros, e um frio gelado atravessa. Clara não era quem dizia ser. Sua infância conturbada, marcada por ciúmes e ressentimentos, começava a florescer na mente de Sofia, que, sem querer, se lembrou de uma história que ouviu quando jovem, sobre uma moça que, buscando um lar, se tornava a sombra de outras vidas. A ironia desabrochava em forma de carvões incandescentes. Enquanto a saúde mental de Sofia se deteriorava sob esse estigma, o desespero por sua família aumentava. No fundo do poço emocional, familiar, e agora carregando o peso de um relacionamento que nunca sonhou em questionar, Sofia sentiu seu mundo desmoronar. As conversas furtivas, os olhares esquivos, tudo parecia uma tempestade prestes a transbordar. Quando o hospital psiquiátrico se tornou uma realidade que ameaçava sua vida, Sofia percebeu que a traição poderia ser ainda mais dolorosa do que perder seu emprego. E assim, o ambiente em sua casa se tornava cada vez mais sombrio. A pergunta martelava em sua mente: conseguiria ela resgatar não apenas sua fã? E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia sentia cada batida do seu coração ressoar como um tambor, a adrenalina pulsando em suas veias. As risadas de Clara e Ricardo se tornaram ecos persistentes em sua mente, um lembrete torturante de que algo estava errado. Ela precisava descobrir a verdade, e rapidamente. Com cuidado, levantou-se do sofá e caminhou em direção ao quarto. Cada passo pesado, a angústia a consumindo. A porta estava entreaberta. Sofia hesitou,
mas o impulso de saber a verdade a empurrou a olhar. O que viu a paralisou. Clara estava com a mão no braço de Ricardo, seus olhos brilhando com uma intensidade que a deixou enojada. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo. Ao se aproximar um pouco mais, Sofia escutou uma conversa. Se ela descobrir, eu não sei o que podemos fazer. A voz de Clara ressoou como som de vidro quebrando. Aquela foto, nós não podemos deixar que ela saiba. A conexão do corpo de Sofia com a realidade pareceu falhar. Foto? O que poderia ser tão devastador? Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto o medo a envolvia. Então ouviu mais. Um som que a fazia querer se esconder. Uma revelação que a fez tremer. A porta rangeu quando Sofia involuntariamente a empurrou. E Clara se virou. Seu olhar estava cheio de surpresa, mas não havia remorso. Sofia, eu. Que foto? As palavras saíram de sua boca num sussurro, mas ferozes como um grito. Clara e Ricardo trocavam olhares significativos, e isso foi o suficiente para Sofia perceber que toda a realidade que pensava conhecer estava desmoronando à sua frente. Não é o que parece. Ricardo tentou justificar um tom de medo no fundo da voz, mas as palavras não pareciam suficientes. A expressão de Clara se transformou, como se uma máscara tivesse caído. Parece sim, é exatamente o que você está pensando. Sofia deu um passo para trás, o chão se movendo debaixo de seus pés. Uma onda de traição a atingiu com força. O que você fez? O desespero ecoava, sua mente correndo enquanto tudo começava a fazer sentido. O jeito que Clara manipulava suas inseguranças, as conversas furtivas. Mas havia algo mais, algo que ainda não fazia sentido. Antes que pudesse processar, um estrondo vindo de fora interrompeu seus pensamentos. Uma janela se estilhaçou, e a luz ofuscante de uma sirene iluminou a sala. O som do alarme cortou o ar calmo da tarde, e Sofia, confusa e atordoada, olhou para fora. Um grupo de paramédicos, um oficial de polícia e um carro com sirene ligadas. Sua mente girou enquanto a realidade se tornava confusa. O que estava acontecendo? A casa, que uma vez foi um abrigo seguro, agora parecia um cenário de crise. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Sofia, enquanto Clara se afastava lentamente, seu olhar se perdendo. Ricardo tentava falar, mas as palavras não saíam. Flashes de câmeras pipocaram do lado de fora, a atenção das pessoas se voltando para dentro. Aqueles olhares estranhos, os murmúrios, todos se perguntando o que acontecia ali. Sofia sentiu o chão sob seus pés se desfazer, enquanto os segredos começavam a emergir como monstros que se escondiam no escuro. Uma sensação de poder dominou seu ser. Ela precisava ter respostas, mas agora a dúvida era se ela ainda estava lutando pela sua família ou se agora o caos era a única realidade. Com a sirene ecoando, Sofia se virou para Clara, seu olhar uma mistura de dor e determinação. O que mais você esconde? As palavras saíram como um desafio. O que estava prestes a si? E no fundo, Sofia sabia que uma verdade devastadora estava prestes a vir à luz. Alguém dos segredos de Clara era mais profundo do que ela poderia imaginar, e cada resposta poderia ter um custo. Sofia sentiu o chão sob seus pés se desfazer enquanto os segredos começavam a emergir como monstros que se escondiam no escuro. A sirene ainda ecoava do lado de fora, misturando-se ao som de seu coração acelerado. Ela encarava Clara, a expressão da babá revelando um saudável desdém pelo horror que estava prestes a desabrochar. Mas antes que Sofia pudesse pressionar por mais respostas, algo incomum aconteceu. A porta atrás dela se abriu com um estalo, e um rostinho conhecido surgiu. Era Júlia, sua filha mais nova, com os olhos arregalados, assustada com a cena. — Mamãe, tá tudo bem? A doçura da pergunta cortou a tensão como uma faca. Mas então,
A mão de Júlia se ergueu, apontando para o vazio atrás de Sofia. Olha! A voz inocente da menina ressoou, trazendo um arrepio frio para Espin. Sofia virou-se lentamente e então viu um homem. Ele estava encostado na parede do corredor, quase invisível na penumbra. Seu rosto era familiar, mas diferente, como se um pesadelo tivesse se materializado diante dela. Sofia, ele disse, a voz baixa e arrastada. Era Felipe, um ex-colega de trabalho que tinha uma história carregada de rivalidade com ela. Mas o que ele fazia ali? Mamãe, quem é ele? Júlia perguntou, a insegurança transparecendo. Felipe, Sofia sussurrou, tentando entender a presença dele, enquanto a adrenalina pulsava em seus vasos. O que você quer? O medo começou a envolver cada palavra, cada hesitação. Eu só quero falar com você. Sobre Clara, ele respondeu, dando um passo à frente. Mas havia algo em sua postura, algo que mostrava que ele não estava ali para ajudar, e sim para explodir a bomba que poderia destruir seu mundo já em ruínas. Sobre o quê? A voz de Sofia tremia, mas uma centelha de determinação surgiu no meio do desespero. Era um movimento de defesa, uma luta pelo que ainda restava. Felipe soltou uma risada baixa. Ela não é quem você pensa que é. Na verdade, ela está aqui por um motivo. Não foi uma coincidência. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida, e Sofia sentiu a tensão no ar apertando ainda mais seu peito. Eu não tenho tempo para suas loucuras, Felipe. Saia da minha casa! Sofia gritou, seus olhos lacrimejantes. Mas ele interrompeu, como um ladrão revelando em segredo que ninguém deveria ouvir. O que você não sabe é que Clara não é uma simples babá. Ela está ligada a tudo o que aconteceu na sua vida. E também a sua demissão. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem, como se tivesse atirado uma bomba no meio da sala. O quê? A voz de Sofia ficou rouca. A confusão se instalou como um pesadelo atual. Você não pode estar falando sério. Clara, agora visivelmente desconcertada, começou a recuar. Felipe, não, isso não é verdade. Mas o tom de desespero na sua voz não parecia convincente. Você sempre foi cega ao que estava bem diante de você, Sofia. Eu sempre soube que Clara tinha algo escondido. E agora está tentando te destruir, justamente agora que você mais precisa de ajuda. Felipe continuou, sua voz se erguendo com uma intensidade quase doentia. Sofia sentiu o chão sob seus pés estremecer novamente. O que mais estava escondido? E por que Felipe estava tão obcecado em revelar tudo agora? Ou seria apenas mais uma de suas jogadas traiçoeiras? Os olhares entre Clara e Felipe, agora com um peso doloroso, deixaram Sofia tensa. O que era verdade e o que era mentira? Enquanto o caos se desenrolava à sua volta, Sofia percebeu que a única certeza era que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E no meio desse turbilhão de emoções, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era Clara? Com cada respiração, a verdade parecia estar mais próxima, mas também mais distante do que nunca. E enquanto a sirene ainda botava uma trilha sonora de desespero, Sofia se via presa em um dilema, com uma tempestade de segredos prestes a atingir. Sofia sentiu o chão sob seus pés estremecer novamente. Havia tanto a descobrir, e agora com Felipe ali. O que parecia uma pilha de mentiras só aumentava. O que você está falando? Ela conseguiu perguntar, sua voz tremendo entre a raiva e o medo. Felipe avançou, um sorriso maligno no rosto. Clara é mais do que uma simples babá. Ela tem um plano, e eu estou aqui para te avisar antes que seja tarde demais. A tensão no ar era quase palpável, como uma corda esticada prestes a ruir. Clara se encolheu, mas Sofia podia ver seu olhar se endurecendo. Não acredite nele, Sofia. Ele quer te bagunçar. Sempre quis. A voz de Clara soou desesperada. Mas o jeito como ela se movia, aquele nervosismo,
colocava em dúvida sua inocência. E qual é exatamente esse plano, Felipe? Sofia perguntou, sua mente correndo nas direções mais sombrias, o coração acelerado em suas têmporas. Ele piscou, como se aguardasse uma oportunidade para dar o golpe final. Você perdeu o emprego por causa dela. Clara não está aqui por acidente. Ela sabia da sua fragilidade e se aproveitou. Tudo foi cuidadosamente calculado. Ele fez uma pausa, as palavras dançando no ar. E o pior é que ela se infiltra na sua vida cada vez mais, como um parasita que suga suas forças. Um tremor subiu pela espinha de Sofia, e ela mal podia processar o que estava ouvindo. Isso não faz sentido, Felipe. Clara sempre me ajudou, mas naquele instante, mesmo essa fé começou a vacilar. O que você acha que é a grande verdade que está escondida? Você se lembrou de algum rosto familiar? Felipe disse, desafiador. A foto que eles estavam discutindo, você não se lembra? Ele se inclinou para frente, os olhos brilhando. Sofia, Clara não é quem você pensa. Ela é a razão pela qual você está aqui, nesta situação desesperadora. E antes que pudesse desviar o olhar, Júlia gritou, Mamãe, olha! O dedo da menina apontava de volta para o corredor escuro. Um flash de movimento fez Sofia se virar. Antes que pudesse entender, um homem surgiu do fundo do corredor. Um homem que ela conhecia bem. Era Miguel, seu antigo chefe. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Uma frieza que a paralisava. Miguel! A voz dela mal saía. Chegou a hora de encerrar isso de uma vez por todas. Miguel declarou com um tom gelado, como se estivesse lendo uma lista de penas. Clara é minha agente secreto e está aqui para garantir que você nunca se recupere do que perdeu. O coração de Sofia disparou. Você está mentindo. O que você quer dizer com isso? Seu mundo estava se desmoronando e a confusão a envolvia. Isto não é só sobre você. É sobre um negócio que vai muito além de você ou do que pensa saber. Miguel, continuei, o olhar agora fixo em Clara. Você não imaginava que isso aconteceria, não é, Clara? Ele sorriu de forma sombria. Toda essa história, toda essa amizade foi só uma fachada. Que fachada? Clara perguntou, sua voz agora implorando, como se estivesse presa em uma teia que ela própria havia tecido. Era impossível acreditar. Sofia se sentia sem chão. Ela olhou para Júlia, que agora parecia mais assustada do que nunca. A pequena estava lá, perdida em um mar de confusão adulta, e Sofia tudo o que queria era protegê-la. Mamãe, por favor, me diz que está tudo bem, Júlia clamou. A inocência dela contrastando com o caos ao redor. Os olhares se cruzaram pela sala, cada um abrigando segredos que estavam prestes a explodir. Sofia sentiu uma nova onda de determinação. Não importa o que vocês planejam, não vou deixar que isso aconteça, gritou, sua voz cortando o ardenço de tensão. Mas o que Miguel e Clara estavam escondendo poderia ser mais devastador que tudo o que ela imaginava, e a verdade, bem lá no fundo, estava prestes a surgir. O que mais estava por trás de Clara? O que a ligação dela com Miguel realmente significava? A sirene ainda ecoava lá fora, cada som parecendo um sino de alerta. O passado havia voltado, e as peças do quebra-cabeça pareciam mais confusas do que nunca. Sofia percebeu que estava lidando com algo muito maior do que apenas uma traição familiar. As consequências desse momento poderiam mudar tudo para sempre. Enquanto o futuro incerto se aproximava, a única certeza era que a tempestade de segredos estava prestes a atingir seu pico. Sofia sentiu o chão sob seus pés estremecer novamente. Havia tanto a descobrir e agora, com Felipe ali, o que parecia uma pilha de mentiras só aumentava. O que você está falando? Ela conseguiu perguntar, sua voz tremendo entre a raiva e o medo. Felipe avançou, um sorriso maligno no rosto. Clara é mais do que uma simples babá. Ela tem um plano, e eu tô aqui para te avisar.
antes que seja tarde demais. A tensão no ar era quase palpável, como uma corda esticada prestes a ruir. Clara se encolheu, mas Sofia podia ver seu olhar se endurecendo. Não acredite nele, Sofia. Ele quer te bagunçar. Sempre quis. A voz de Clara soou desesperada. Mas o jeito como ela se movia, aquele nervosismo, colocava em dúvida sua inocência. E qual é exatamente esse plano, Felipe? Sofia perguntou, sua mente correndo nas direções mais sombrias, o coração acelerado em suas têmporas. Ele piscou, como se aguardasse uma oportunidade para dar o golpe final. Você perdeu o emprego por causa dela. Clara não está aqui por acidente. Ela sabia da sua fragilidade e se aproveitou. Tudo foi cuidadosamente calculado. Ele fez uma pausa, as palavras dançando no ar. E o pior é que ela se infiltra na sua vida cada vez mais, como um parasita que suga suas forças. Um tremor subiu pela espinha de Sofia, e ela mal podia processar o que estava ouvindo. Isso não faz sentido, Felipe. Clara sempre me ajudou. Mas naquele instante, mesmo essa fé começou a vacilar. O que você acha que é a grande verdade que está escondida? Você se lembrou de algum rosto familiar? Felipe disse, desafiador. A foto que eles estavam discutindo, você não se lembra? Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Sofia, Clara não é quem você pensa. Ela é a razão pela qual você está aqui, nesta situação desesperadora. E antes que pudesse desviar o olhar, Júlia gritou, mamãe, olha! O dedo da menina apontava de volta para o corredor escuro. Um flash de movimento fez Sofia se virar. Antes que pudesse entender, um homem surgiu do fundo do corredor. Um homem que ela conhecia bem. Era Miguel, seu antigo chefe. Mas havia algo diferente nos olhos dele, uma frieza que a paralisava. Miguel? A voz dela mal saía. Chegou a hora de encerrar isso de uma vez por todas. Miguel declarou com um tom gelado, como se estivesse lendo uma lista de penas. Clara é minha agente secreto e está aqui para garantir que você nunca se recupere do que perdeu. O coração de Sofia disparou. Você está mentindo. O que você quer dizer com isso? Seu mundo estava se desmoronando e a confusão a envolvia. Isto não é só sobre você. É sobre um negócio que vai muito além de você ou do que pensa saber. Miguel continuei, o olhar agora fixo em Clara. Você não imaginava que isso aconteceria, não é, Clara? Ele sorriu de forma sombria. Toda essa história, toda essa amizade foi só uma fachada. Que fachada? Clara perguntou, sua voz agora implorando, como se estivesse presa em uma teia que ela própria havia tecido. Era impossível acreditar. Sofia se sentia sem chão. Ela olhou para Júlia, que agora parecia mais assustada do que nunca. A pequena estava lá, perdida em um mar de confusão adulta. E Sofia, tudo o que queria era protegê-la. Mamãe, por favor, me diz que tá tudo bem, Júlia clamou. A inocência dela contrastando com o caos ao redor. Os olhares se cruzaram pela sala, cada um abrigando segredos que estavam prestes a explodir. Sofia sentiu uma nova onda de determinação. Não importa o que vocês planejam, não vou deixar que isso aconteça, gritou, sua voz cortando o ar denso de tensão. Mas o que Miguel e Clara estavam escondendo poderia ser mais devastador que tudo o que ela imaginava. E a verdade, bem lá no fundo, estava prestes a surgir. O que mais estava por trás de Clara? O que a ligação dela com Miguel realmente significava? E enquanto a sirene ainda botava uma trilha sonora de desespero, a porta da frente se abriu com um estrondo. Um grupo de policiais entrou, as armas em punho e olhares determinados. Todos no chão, gritaram. O pânico tomou conta, e Sofia olhou para Clara e Miguel, que congelaram. O que estava acontecendo? E antes que ela pudesse processar, um oficial avançou e agarrou Clara. Você está presa. Recebemos informações sobre atividades criminosas. O desespero de Clara se transformou em completo terror. Não, você não pode fazer isso!
Ela gritou, mas os policiais não hesitaram. Sofia ficou sem palavras, um nó na garganta. Eles não podem estar aqui por causa dela. Ela balança a cabeça, mas dentro dela, uma nova certeza começou a surgir. Clara não era apenas uma babá. O que mais ela ocultava? E por que Miguel estava ali, tão envolvido na parte mais sombria da trama? Enquanto Clara era arrastada para fora, ela lançou um olhar aflito para Sofia. Você não entende. Eu estou tentando proteger você. Mas Sofia estava perdida em um turbilhão de emoções, uma mistura de fúria e confusão. Proteger ou destruir? E com isso, um outro oficial começou a falar com Miguel, e sua expressão se alterou. Você também está envolvido? Ele olhou para Sofia, um brilho de preocupação nos olhos. Isso não é só entre você e Clara. A pressão aumentou. O peso da revelação bem diante dela. O que mais você fez, Miguel? A voz de Sofia ecoou na sala. E de alguma forma, a cada palavra, a verdade mais profunda ficava mais próxima. Enquanto a situação se desenrolava e os gritos de Clara se afastavam, uma única pergunta a ocupava. Quem realmente está querendo destruir sua vida? E com cada batida de seu coração, a certeza de que muito mais estava por vir parecia inevitável. Sofia sentiu o chão sob seus pés estremecer novamente. Havia tanto a descobrir, e agora com Felipe ali, o que parecia uma pilha de mentiras só aumentava. O que você está falando? Ela conseguiu perguntar, sua voz tremendo entre a raiva e o medo. Felipe avançou, um sorriso maligno no rosto. Clara é mais do que uma simples babá. Ela tem um plano, e eu estou aqui para te avisar antes que seja tarde demais. O ambiente pesava. As paredes pareciam se fechar. Clara se encolheu, mas Sofia podia ver seu olhar se endurecendo. Não acredite nele, Sofia. Ele quer te bagunçar. Sempre quis. A voz de Clara soou desesperada. Mas o jeito como se movia, aquele nervosismo, colocava em dúvida sua inocência. E qual é exatamente esse plano, Felipe? Sofia perguntou, seu coração acelerado na garganta. Ele piscou, como se estivesse saboreando a revelação. Você perdeu o emprego por causa dela. Clara sabia da sua fragilidade e se aproveitou. Tudo foi cuidadosamente calculado. Ele fez uma pausa, as palavras dançando no ar. E o pior é que ela se infiltra na sua vida cada vez mais, como um parasita que suga suas forças. Um tremor subiu pela espinha de Sofia. Cada palavra parecia um soco. Clara, sua aliada, ou a causa de tudo. Isso não faz sentido, Felipe. Clara sempre me ajudou. A confiança de Sofia começou a vacilar, mas Felipe não parava. Aquela foto que você não viu é mais forte do que você imagina. Mamãe, olha! Júlia interrompeu. O dedo da menina apontava para o corredor escuro. Um flash de movimento fez Sofia se virar. Um homem estava ali. Um homem que ela conhecia bem. Era Miguel, seu antigo chefe. Mas havia algo diferente em sua expressão. Uma frieza que a paralisava. Miguel? A voz dela mal saiu, um fio de medo a percorrendo. Chegou a hora de encerrar isso, Miguel declarou, seu tom gelado. Clara é minha agente secreta e está aqui para garantir que você nunca se recupere do que perdeu. O coração de Sofia disparou. Você está mentindo. O que você quer dizer com isso? O universo dela desmoronava em fragmentos. Isto não é só sobre você. É um negócio que vai muito além. Miguel continuou olhando diretamente para Clara. Toda essa amizade, toda essa história foi só uma fachada. Sofia se sentia tonta. Não podia ser verdade. Clara, a única palavra parecia carregar todo o universo de dor. Não, isso não é verdade. Clara gritou, mas seu desespero não soava convincente. Ela não está aqui para te proteger, Sofia. Ela tem um papel a desempenhar, e neste momento sua vida está em suas mãos.
Miguel foi categórico. E tudo vai colapsar, e você vai perder tudo. Os olhares se cruzaram entre os três. Clara começou a recuar, seus olhos cheios de pânico. Mas então, algo inimaginável aconteceu. Uma explosão repentina irrompeu do lado de fora. O ar se encheu de fumaça e gritos. A casa tremeu, e tudo que parecia real, de repente virou um pesadelo sem fim. Sofia e Júlia foram empurradas para trás. O estalo do vidro quebrando ecoou como um trovão. As sirenes aumentaram, e todos ao redor pareciam em desespero. O caos tomou conta da cena. Não! Clara gritou, recuando contra a parede, seus olhos mostrando um nível de pavor como nunca visto. O que estava acontecendo? Um ataque? O que mais estava por trás disso? Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar apareceu no caos. Era Ricardo. O rosto dele estava pálido, e o olhar era de horror. Sofia, eu não sei como, mas precisa saber. Eu não tenho escolha. Escolha? O coração dela estava em chamas, o nó na garganta quase a sufocando. O que você está fazendo aqui? Ricardo se aproximou, mas antes que pudesse explicar, Júlia puxou a camisa dela. Mamãe, eu estou com medo. E naquele momento, tudo começou a se encaixar de uma forma distorcida. Ricardo, você está envolvido com isso? Ele hesitou, o pânico tomando conta. As palavras não saíam, mas os olhares diziam tudo. E nessa fração de segundo, na confusão e na destruição, Sofia se deu conta. O mundo que pensava conhecer estava prestes a desabar. Clara, Miguel e agora Ricardo. Qual era o real objetivo de cada um deles? Enquanto a sirene uivava e a fumaça envolvia tudo, uma única verdade despontou. Sofia estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar seus destinos para sempre. E com isso, o choque da realidade começava a se revelar, pronta para explodir como fogos de artifício no céu escurecido. Sofia sentiu o chão sob seus pés estremecer novamente. Olhando para Ricardo, que estava pálido e ofegante, um vazio se alastrou dentro dela. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapou com desespero. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, misturando-se aos gritos de Clara e ao peso do choque. Ricardo deu um passo à frente, os olhos inquietos. Eu não sei como explicar, mas eles estão vindo atrás de mim. Seu tom era de pânico, como se estivesse se afundando em seus próprios medos. O que ele havia feito? Quem está vindo? A voz de Sofia tremia, uma mistura de medo e raiva que a consumia. Os olhares entre eles eram pesados. Júlia, ainda segurando a mão da mãe, observava, confusa. Acabei envolvido em algo muito maior do que eu achava. Ele sussurrou, a voz embargada. Clara sabia e não me contou. Ela me usou como isca. As palavras saíram como balas. E Sofia sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. No que você está pensando, Ricardo? Sofia perguntou, o nó na garganta se apertando. Ela olhou para Clara, que agora estava de pé, mas já não tinha a confiança que sempre emanava. O que você fez, Clara? Eu não sabia que isso iria acontecer. Clara rebateu, sua expressão em pânico. Mas seu desespero parecia vazia, como se estivesse perdida em um labirinto de mentiras. Eu só quis proteger a você e as crianças. A fumaça se dissipava, revelando uma cena em que cada um dos personagens se tornava uma peça de um quebra-cabeça distorcido. Proteger ou fazer parte desse jogo? Sofia se virou novamente para Ricardo, que agora estava à beira do colapso. Você precisa acreditar em mim, ele insistiu, desesperado. Eu entrei em um esquema que não consegui controlar, Sofia. Não é a única culpada. Eu fiz escolhas erradas. E fiquei em dívida com pessoas perigosas. Cada palavra dele parecia afundar mais o seu coração.
Das sombras, Felipe observava com um sorriso sórdido. Isso é ouro. Vocês estão todos perdidos em um mar de mentiras. Ele parecia se divertir com a situação, como um espectador em um show de horrores. Sofia se virou para ele, furiosa. O que você sabe, Felipe? O que mais você está escondendo? Antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estrondo, e uma figura entrou. Era um policial, a arma em punho, seguido por mais 2. Polícia. Todos no chão. A ordem cortou o ar queimado. A tensão explodiu. O silêncio se tornou palpável. O caos reinou. Clara gritou. Júlia correu para Sofia. E a emoção tomou conta da sala. Mamãe, eu tô assustada! A pequena se agarrou à cintura da mãe, os olhos grandes e cheios de terror. Sua inocência contrastava com aquele turbilhão de sentimentos. Silêncio! O policial gritou novamente, apontando a arma para os 3. Procuramos por um acusado de atividades criminalmente relacionadas. É melhor vocês não tentarem nada. Quem é Clara? A confusão tomou conta do ambiente. Sofia olhou para Ricardo, irritada. O que você fez? Está tudo isso ligado a ele? O rosto de Ricardo estava branco como papel, e se cedeu um silêncio mortal. O policial avançou, e então, como se o tempo tivesse parado, a verdade mais chocante se revelou. Clara não é apenas uma babá, ela é uma infiltrada. O oficial afirmou, e todas as peças do quebra-cabeça pareciam se alinhar. O quê? Sofia ficou paralisada, a incredulidade abominando. As janelas abertas deixavam a luz do dia entrar, mas parecia uma tormenta prestes a se formar. Não, isso não pode ser verdade. Sofia gritou, rebatendo as palavras do policial, mas ela sentiu uma onda de dúvida se formar em seu peito. Era como se tudo o que ela acreditava ter construído estivesse ruindo. Escutem! O policial agora falava, a voz robusta cortando o caos. Precisamos da verdade. Clara, você estava manipulando esse caso o tempo todo? As paredes pareciam se fechar. E Sofia se lembrou de cada momento em que Clara estava perto. Os segredos, os sussurros. Era tudo verdade? A traição estava mais próxima do que ela imaginava. O olhar de Clara, antes empático, agora era um reflexo de alguém que não podia confiar. Enquanto o mundo desmoronava, Sofia se perguntava, quem realmente estava manipulando quem? E no meio do turbilhão, a única certeza era que os segredos prestes a surgir poderiam mudar tudo novamente, de uma forma que nem ela poderia imaginar. Sofia sentiu o chão sob seus pés estremecer novamente. Olhando para Ricardo, que estava pálido e ofegante, um vazio se alastrou dentro dela. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapou com desespero. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, misturando-se aos gritos de Clara e ao peso do choque. Ricardo deu um passo à frente, os olhos inquietos. Eu não sei como explicar, mas eles estão vindo atrás de mim. Seu tom era de pânico, como se estivesse se afundando em seus próprios medos. O que ele havia feito? Quem está vindo? A voz de Sofia tremia, uma mistura de medo e raiva que a consumia. Os olhares entre eles eram pesados. Júlia, ainda segurando a mão da mãe, observava, confusa. Eu acabei envolvido em algo muito maior do que eu achava. Ele sussurrou, a voz embargada. Clara sabia e não me contou. Ela me usou como isca. As palavras saíram como balas e Sofia sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. No que você está pensando, Ricardo? Sofia perguntou, o nó na garganta se apertando. Ela olhou para Clara, que agora estava de pé, mas já não tinha a confiança que sempre emanava. O que você fez, Clara? Eu não sabia que isso iria acontecer. Clara rebateu, sua expressão em pânico, mas seu desespero parecia vazio, como se estivesse perdida em um labirinto de mentiras. Eu só quis proteger a você e as crianças. A fumaça se dissipava,
revelando uma cena em que cada um dos personagens se tornava uma peça de um quebra-cabeça distorcido. Proteger ou fazer parte nesse jogo? Sofia se virou novamente para Ricardo, que agora estava à beira do colapso. Você precisa acreditar em mim. Ele insistiu, desesperado. Eu entrei em um esquema que não consegui controlar, Sofia. Clara não é a única culpada. Eu fiz escolhas erradas e fiquei em dívida com pessoas perigosas. Cada palavra dele parecia afundar mais o seu coração. Das sombras, Felipe observava com um sorriso sórdido. Isso é ouro. Vocês estão todos perdidos em um mar de mentiras. Ele parecia se divertir com a situação, como um espectador em um show de horrores. Sofia se virou para ele, furiosa. O que você sabe, Felipe? O que mais você está escondendo? Antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abria com um estrondo e uma figura entrou. Era um policial, a arma em punho, seguido por mais 2. Polícia! Todos no chão! A ordem cortou o ar queimado. A tensão explodiu. O silêncio se tornou palpável. O caos reinou. Clara gritou. Júlia correu para Sofia, e a emoção tomou conta da sala. Mamãe, eu estou assustada. A pequena se agarrou à cintura da mãe, os olhos grandes e cheios de terror. Sua inocência contrastava com aquele turbilhão de sentimentos. Silêncio! O policial gritou novamente, apontando a arma para os 3. Procuramos por um acusado de atividades criminalmente relacionadas. É melhor vocês não tentarem nada. Quem é Clara? A confusão tomou conta do ambiente. Sofia olhou para Ricardo, irritada. O que você fez? Está tudo isso ligado a ele? O rosto de Ricardo estava branco como papel, e sucedeu um silêncio mortal. O policial avançou, e então, como se o tempo tivesse parado, a verdade mais chocante se revelou. Clara não é apenas uma babá. Ela é uma infiltrada. O oficial afirmou, e todas as peças do quebra-cabeça pareciam se alinhar. O quê? Sofia ficou paralisada, a incredulidade a dominando. As janelas abertas deixavam a luz do dia entrar, mas parecia uma tormenta prestes a se formar. Não, isso não pode ser verdade. Sofia gritou, rebatendo as palavras do policial, mas ela sentiu uma onda de dúvidas se formar em seu peito. Era como se tudo que ela acreditava ter construído estivesse ruindo. Escutem, o policial agora falava, a voz robusta cortando o caos. Precisamos da verdade. Clara, você estava manipulando esse caso o tempo todo? As paredes pareciam se fechar, e Sofia se lembrou de cada momento em que Clara estava perto. Os segredos, os sussurros. Era tudo verdade? A traição estava mais próxima do que ela imaginava. O olhar de Clara, antes empático, agora era um reflexo de alguém que não podia confiar. Foi neste instante que um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, um estrondo que fez as paredes tremerem. A tela do computador ao lado estourou em chamas, e o caos tomou conta. O grupo de policiais se virou em direção à porta, atordoados. Clara, em um ímpeto de medo, empurrou-se para trás de Sofia. Não, eles não podem me pegar, ela gritou, e nesse momento, algo inesperado ocorreu. Ricardo, em um ato de desespero, agarrou Clara, puxando-a para perto. Fuja! Gritou. Mas a próxima coisa que Sofia viu foi uma luz ofuscante e uma sombra se aproximando rapidamente. O que aconteceu então foi um completo choque. Uma terceira pessoa, escondida nas sombras, emergiu empunhando uma arma com precisão. Clara, você não deveria ter voltado. A voz ressonou como uma sentença de morte. Era um homem que Sofia reconheceu. Um homem que não via há anos. Seu ex-chefe, Miguel. Miguel! O grito de Sofia ecoou, a incredulidade estampada no rosto. Mas não havia tempo para discutir. A tensão estava no auge e a situação se tornava mortal. Ricardo, ao perceber que a situação piorava, recuou, o desespero tomando conta de seus olhos.
Você não pode se esconder, Miguel gritou, a fúria transparecendo. Isso não termina aqui, Clara. Clara estava paralisada, os braços tremendo. O policial, em um momento de ceticismo, hesitou, como que perguntando se deveria agir. Mas Sofia sentiu que o mundo ao seu redor estava se desintegrando. As peças do quebra-cabeça atiradas ao chão. Neste momento, a única certeza de Sofia era que ela estava no centro de uma tempestade muito maior do que tudo o que já havia imaginado. O jogo cruel de segredos e mentiras a cercava, fazendo-a questionar não apenas a lealdade de Clara, mas o que realmente era a sua própria vida. Enquanto segurava Júlia, agora chorando, ela percebeu que havia uma verdade sombria que poderia acabar com todos. O que está acontecendo? O que mais vocês esconderam de mim? E, com isso, o palco estava montado para revelações ainda mais devastadoras. Uma reviravolta que poderia devastar o que restava de suas vidas. Sofia sentiu o chão sob seus pés estremecer novamente. Uma mistura de pavor e confusão a envolvia. Miguel? As palavras mal saíam de sua boca, a incredulidade a sufocando. O olhar determinado do ex-chefe a transportava para um passado que desejava esquecer. O que ele estava fazendo ali? Clara, com um misto de pânico e culpa, recuou ainda mais, os olhos arregalados. Chegou a hora de encerrar isso, Miguel disse, seu tom gélido. A tensão era palpável, como se uma tempestade tivesse se formado do lado de fora, apenas esperando o estalo de um raio para eclodir. E você? Ele olhou diretamente para Clara. Não pensou que isso acabaria bem, pensou? No que você está falando? Clara tentou agir, mas sua voz tremia. Eu só queria ajudar. Ricardo parecia nervoso, as mãos trêmulas ao lado do corpo. Não, isso não pode estar acontecendo. Não agora. Ele olhou para Sofia, as preocupações grudadas em seu rosto. Os olhares eram pesados. O policial, por outro lado, não hesitou. Se houver um plano aqui, quero saber agora, gritou, brandindo a arma. Ele parecia pronto para qualquer coisa, e aquele contexto se tornava cada vez mais surreal. Sofia respirou fundo. Miguel, você está dizendo que Clara é uma traidora? O nó na garganta parecia um cabo de guerra, e a verdade ameaçava se revelar. O ar estava pesado, como se o chão estivesse prestes a ceder. Ela não é apenas uma babá, Sofia. A voz de Miguel ficou mais baixa, mas a intensidade aumentou. Ela estava aqui para me ajudar. E você era o alvo. O impacto das palavras ressoou dentro de Sofia como uma explosão. Eu? Por quê? O que você quer dizer com isso? Ela se sentia perdida. Agora tinha certeza de que todo o seu mundo, todos os pilares que sustentavam sua vida, estavam prestes a desmoronar. Porque você sabe demais. Com sua demissão, você se tornou um risco. E Clara, ela estava te manipulando para que eu pudesse me aproximar, me usar como um peão em seu jogo. Miguel sorriu como se tivesse a vitória em mãos. O olhar de Clara se extinguiu, e pela primeira vez, Sofia viu fraqueza nos olhos dela. Não, isso não é verdade. Eu estava aqui para te proteger, Sofia. O desespero de Clara agora soava quase sincero, mas a dúvida já estava plantada na mente de Sofia. Antes que mais palavras pudessem ser ditas, a porta da sala se abriu com um estrondo, e um grupo de homens armados invadiu o local. Todos no chão, gritaram, as armas em punho e os rostos fechados. A confusão tomou conta, e o que havia sido uma cena de traição agora se transformava em um caos absoluto. Sofia agarrou Júlia novamente, puxando a menina para perto. Fica atrás de mim! A criança estava atordoada. A inocência dela contrastava com o terror que reprovado a missão. Clara se virou para Ricardo, os olhos implorando. Você tinha que me ajudar, Ricardo. Não podia deixar isso acontecer. Mas com o impulso repentino da situação, alguém disparou. O som do tiro ecoou e tudo parou. A visão de Sofia se tornou turva.
enquanto a adrenalina explodia dentro dela. Não! O grito dela saiu como um eco, mas a cena à sua frente era horripilante. Um dos homens que invadiram a casa havia caído, ferido gravemente. Miguel, imperturbável, riu. Acharam que podiam escapar dessa? Todos vocês são apenas peças em um tabuleiro muito maior. E nesse momento, algo ainda mais inesperado aconteceu. E uma figura emergiu da fumaça atrás de Miguel. Era uma mulher, com uma expressão determinada. Miguel, pare tudo isso agora. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, enquanto Sofia reconhecia aquele rosto. Era Ana, sua antiga colega de trabalho. Ana, o que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta da sala, mas a mulher só tinha um olhar fixo em Miguel. Ela pôs a mão na cintura, o olhar aflito, mas firme. Você não pode continuar com isso. Tem pessoas que dependem de você. E essa situação está prestes a sair do controle. Sofia sentiu o mundo girar. Os segredos foram revelados em um momento só. E agora todos estavam conectados de formas que nunca imaginou. Qual era o papel de Ana nessa história? O que já sabia? E por que Miguel estava tão empenhado em machucar todos ali? A tensão aumentou. A sala estava prestes a entrar em erupção. O que mais Clara, Ricardo e Miguel estavam escondendo? Que verdades estavam prestes a emergir? Tudo isso em um clima de caos, onde a vida de todos estava em risco. E enquanto o suspense se intensificava, Sofia percebeu que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar numa onda de revelações. Um verdadeiro furacão de segredos. Uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente estava no controle? A tensão estava no ar, densa como a fumaça se dissipando na sala. Sofia olhou para Miguel, o homem que havia confundido sua vida. O rosto conhecido agora, um espectro do passado. Júlia estava aos seus pés, olhos arregalados de medo. Mamãe! Quem são essas pessoas? A inocência da filha era como um punhal no coração dela. Miguel, o que você quer de mim? Sofia quase sussurrou, sua voz tensa. O ex-chefe sorriu, mas não havia calor em seu olhar. Só estou aqui para esclarecer as coisas, Sofia. Clara não é uma babá qualquer. Ela está infiltrada e você se tornou um problema. No que está falando? Eu não sou uma ameaça para ninguém. A indignação dela queimava, mas o medo começava a entrar na pauta. Você era uma peça no meu jogo, mas agora... Miguel fez uma pausa. Ao mesmo tempo, os rostos dos policiais se tornaram mais sérios. Um deles deu um passo à frente. Clara, você está presa por conluio. E é melhor se explicar agora. A pressão subiu. O silêncio tornou mais intenso. Não! Você não pode fazer isso! Clara gritou, seus olhos cheios de desespero. Eu não sou a vilã dessa história. Miguel apenas a observou, como se estivesse assistindo a um espetáculo. A tensão estava alta. Cada respiração levava a sala ao limite. As pessoas ao redor estavam trêmulas, sem saber o que poderia acontecer a seguir. Sofia olhou desesperadamente para Ricardo, mas ele parecia tão perdido quanto ela, sem palavras. A confusão tomou conta. Ana avançou, seu olhar firme e determinado. Miguel, você não pode continuar assim. As consequências disso vão ser devastadoras. A cada palavra dela, parecia que a verdade estava começando a emergir. Os policiais, percebendo a urgência, ajustaram suas armas. O clima era de guerra. Conseguimos trazer você de volta, Miguel, mas esse jogo precisa acabar. Você tem a opção de se entregar, ou a situação vai piorar. Ana continuou, sua voz cortando o ar como uma faca. O olhar de Miguel mudou. Uma sombra de dúvida surgiu. Sofia não queria acreditar no que estava ouvindo, mas a cena se desenrolava diante dela como um pesadelo ao vivo. Você realmente pensou que esse plano iria funcionar?
usa todas essas pessoas e os coloca em risco? A raiva começou a transformar seu medo em algo mais. Então, com uma explosão de coragem, Sofia se virou para Clara. Se você é um agente duplo, o que você está procurando aqui? O que realmente está escondido? Cada sílaba estava repleta de dor, confusão e a necessidade de respostas. Eu só queria que você ficasse a salvo. Fiz coisas erradas, mas não posso deixar você e suas crianças. O desespero nos olhos de Clara soava sincero, mas as palavras dançavam em um fio tênue de credibilidade. Miguel soltou uma risada sarcástica. Você ainda acredita que ela está lá para proteger a sua família? Onde está a verdade nisso tudo, Clara? A cena ficou em silêncio. E, em meio ao caos, tudo se acomodou rapidamente. Um policial começou a se mover e Sofia percebeu que as decisões estavam sendo tomadas. Parados, todos, as mãos para cima. O som do investigador ecoou e a sala se transformou em um estrondo de ordens. A última lembrança de paz se esvaiu. Sofia sentiu o mundo ao seu redor ruir. Mas então, ao olhar para sua filha, percebeu que precisava lutar. O que quer que fosse que estivesse por vir, elas enfrentariam juntas. E com essa luz de esperança, a sala explodiu em movimento. O clímax estava finalmente prestes a se desenrolar. Uma sequência de revelações rebuscadas e sentimentos fragmentados. O futuro ainda era um mistério, mas Sofia sabia que ela, Júlia, Clara, Ricardo e até Miguel estavam todos envolvidos nesse jogo vicioso. A única coisa certa era que um novo caminho estava se formando à sua frente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.